nós preparamos um tema para vocês, né? Casais que estão aqui hoje reunidos. Temos aqui um bom número, graças a Deus. Mas o mais importante é nossa disposição interior, né? Estarmos abertos a Deus, a verdade de Deus. Conhecer também, né, sobre aquilo que a igreja ensina com respeito à vocação do matrimônio, que é um caminho de santidade, hein? O matrimônio é um caminho de santidade, portanto, um caminho de felicidade, meus irmãos. Um caminho de felicidade. Um caminho certamente árduo, um caminho certamente que requer esforço e sacrifício, né? Muito vale o que muito custa. Muito vale o que muito custa, dizia Santa Teresa. Então não é uma frase feita assim, é uma frase de uma experiência, né? Santa Teresa que acreditou também na verdade de Deus, no caminho da santidade, e ela viu como custava ser santa, e por isso ela depois pode dizer da sua experiência, muito vale o que muito custa, né? Por isso custa, né, o teu casamento, custa ser fiel, custa levar adiante a família, porque vale muito, porque é um dom de Deus, e porque as coisas, né, caras aos olhos de Deus, preciosas, né, tem um valor muito grande. Você deve lutar, preservar tua família de todo mal, né? Nós vamos tocar um tema hoje, um tema delicado, que é a questão, né, de o que diz a igreja com respeito, né, à mentalidade divorcista, que hoje está tão disseminada, né? Os casais hoje se casam e tão pronto vem a primeira crise e se separam, né? Já se tornou algo habitual, algo até mesmo, né, cultural, se bem que isso é anticultura. Essa mentalidade é anticultural, porque a cultura favorece as coisas boas, não as coisas ruins. Então as coisas ruins não podem ser parte da cultura, né? Virou cultura, pois o divórcio, né, a separação, como solução para os problemas, né? E não é, meus irmãos, né? Olha, não é o ideal, mas o pior casamento é melhor que o divórcio. O pior casamento, ainda assim, é melhor que o divórcio. Está claro que vocês estão aqui buscando a graça de Deus, né? E rezando. Por isso é importante rezar. Por isso é importante buscar a Deus. Para que não seja um casamento ruim, né? Muito menos termine no divórcio. Porque o divórcio é um fracasso. E temos que dizer as coisas pelo seu nome. Um divórcio é um fracasso. O divórcio é a vitória do demônio sobre uma família. Ou seja, o demônio consegue que uma pessoa se separa, que rompa o casamento, que destrói uma família, e aí o mundo vai dizer que a pessoa tem direito a ser feliz e que isso é uma opção que ela deve fazer e uma solução para um problema, que é melhor se separar e viver, né, sua vida e ser feliz. E, meus irmãos, isso foi entrando de maneira, né, assim, tão sutil e hoje já se cristalizou, né? Hoje a gente vai tocar também em temas delicados com respeito aos casamentos quando vão mal, né? Quando a convivência se torna impossível, né? O que diz a igreja também a respeito disso. Mas nós temos que anunciar, meus irmãos, a beleza do matrimônio, ou seja, o que é o matrimônio em si, que é muito belo e é maravilhoso, é um caminho de felicidade, sim. Agora, que existe também o lado negativo, esse lado quando não dá certo, e que pena que às vezes não dá certo. Que não dê certo não significa que seja normal. Deus criou o casamento, Deus instituiu o matrimônio para dar certo, não para fracassar. Então é muito importante que vocês acreditem, né, na vocação de vocês. Porque é uma vocação, é um chamado de Deus. É o sonho de Deus para vocês serem felizes, como esposo e como esposa, né? Nós vamos tratar o tema hoje do sacramento do matrimônio, o que é o sacramento, né, do matrimônio. E dentro do sacramento, um aspecto do sacramento que é a realidade da indissolubilidade. Essa palavra longa, indissolubilidade, né? É um aspecto do matrimônio, né? Que o matrimônio é indissolúvel. O matrimônio sacramental, né, é instituído por Deus, portanto, de instituição divina, sagrado, é indissolúvel. Ou seja, que não é solúvel, que não se separa, que não se desmancha. E por que às vezes as pessoas se separam? O pecado. O mal do divórcio entrou por causa do pecado, né? Já Jesus teve que, né, diante dos fariseus, rebater essa mentalidade. É lícito se separar, né? E Jesus remete o que é o princípio. No princípio não era assim. Mas Moisés, né, tinha permitido o divórcio pela dureza do vosso coração, ou seja, por causa do pecado, né? Então, meus irmãos, né, como é importante entender o matrimônio tal e como Deus sonhou, tal e como Deus quis. Não como o mundo diz.
O matrimônio é uma realidade, portanto, natural. O que é o matrimônio? Uma realidade natural, ou seja, desde que o homem e a mulher existem, se unem em matrimônio, em todas as culturas, em todos os lugares do mundo. O homem e a mulher buscaram juntos a felicidade. O homem e a mulher buscaram juntos serem felizes, unindo-se em matrimônio, formando família. Então é uma realidade criada. Quando dizemos que é uma realidade natural, significa que é uma realidade criada por Deus. Não é inventada pelos homens. Portanto, querida e criada por Deus. Deus quis. Se Deus não quisesse, Deus não teria instituído o matrimônio. Deus quis criar o matrimônio, né? E Deus, né, de fato, criou o matrimônio com uma finalidade, para que o homem e a mulher se unam e ambos, né, se ajudando, alcancem a felicidade. A finalidade, portanto, do matrimônio, qual é a finalidade? Uma das finalidades do matrimônio é a felicidade dos esposos. Essa é a finalidade, serem felizes. Uma das finalidades. E a outra finalidade é a procriação. Por isso, não podemos dizer que família é qualquer tipo de união é família. Porque o que define família, outros tipos de uniões, né, o mundo já se especializa em definir. Agora, família, quando nós falamos de família, significa que é a união entre um homem e uma mulher, e dessa união surgem os filhos. Isso é família. Uma realidade, portanto, criada e querida por Deus, cuja finalidade é o bem dos esposos e a geração da vida e educação dos filhos. Não é só gerar a vida, educar os filhos, né? Isso é o matrimônio. Porém, essa realidade natural chamada matrimônio, querida e criada por Deus, além de criá-la, Deus também a elevou a um grau de qualidade ainda mais superior, quando instituiu o sacramento do matrimônio. Dentro dos 7 sacramentos, um dos sacramentos é o sacramento do matrimônio. Que Deus, a essa realidade natural, Deus a eleva com uma graça especial para que os esposos possam viver essa vocação. Olha que importante é. Porque o que é o sacramento? O que é um sacramento? O sacramento é a ação de Cristo, é o agir de Cristo. A definição teológica do sacramento é um sinal visível que transmite a graça invisível. Por exemplo, no pão eucarístico, que se transforma, né, o pão no corpo de Cristo, o sinal visível é o pão, que transmite a graça, uma realidade visível que transmite a graça invisível. Então Deus se serve das realidades criadas para transmitir a sua graça. O sacramento do matrimônio é o único sacramento que quem celebra são os esposos. Por isso o padre não casa, o padre assiste o casamento. O padre, em nome de Deus, abençoa a união. O padre é testemunha. Mas quem se casa são os esposos. E nessa realidade humana, querida e criada por Deus, Deus confere uma graça especial, o agir de Cristo, para que vocês sejam capacitados para viver essa vocação que é exigente. Muito vale o que muito custa. Que é uma vocação exigente. Quais são as exigências do matrimônio? Que vai requerir, portanto, um dom de Deus, uma graça sobrenatural para capacitar os esposos para viver as exigências do matrimônio. Que exigências são essas? A fidelidade é uma delas, né? A indissolubilidade, por isso que o matrimônio, né, uma vez consumado é para sempre, não pode romper. O pecado que faz é romper aquilo que Deus uniu. O que Deus uniu não separe o homem, né? E a fecundidade, são as exigências do matrimônio. O matrimônio é também para ter filhos, gente. Para ter filhos. Isso é consequência natural do amor. É a dinâmica natural do amor. Tudo que é vivo floresce, né? As plantas floresce, dá fruto. O amor dos esposos, a flor, né? O que floresce é a vida, os filhos. Então, fidelidade, viver a união que é para sempre, por isso indissolúvel, e a fecundidade. São as exigências próprias da união conjugal, do amor conjugal. A fórmula sacramental, vocês, né, quando se casaram pela igreja, dizia o seguinte: eu, fulano, você pode dizer qualquer um de vocês, te recebo por minha esposa, te prometo ser fiel, com a fidelidade, amar-te e respeitar-te, né? Amar é o aspecto da indissolubilidade também, na alegria e na tristeza, na saúde e na doença, na riqueza e na pobreza, todos os dias das nossas vidas. Olha o aspecto da indissolubilidade. Então é uma promessa, meus irmãos,
que tem uma dimensão de eternidade. Te prometo amar por 5 anos, tá bom? Vamos assinar o contrato na igreja? Ninguém diz isso quando se casa. Te prometo amar, mas meu tempo é meu, viu? Meu dinheiro é meu, minha conta, minhas coisas, né? Então, amor, meus irmãos, não é isso. Não existe amor recortado, né? O amor exige uma entrega total, fiel, amorosa, com respeito, na tristeza, na alegria, na saúde, na doença, na riqueza e na pobreza, todos os dias. Então, amar é uma realidade que tem uma dimensão também de eternidade. Né? O amor, mesmo todos os poetas, até as músicas que tem por aí, com exceção as músicas de sofrência, né? Porque essas aí é um desastre, né? Cantam o amor sempre, cantar o amor. Ninguém, meus irmãos, quando se fala do amor verdadeiro, fala de uma realidade que deve se acabar. O amor sempre é algo que inspira perenidade, né? Perpétua, que dure, que não termine nunca. Por que termina? Porque existe o mal e o pecado, mas não o amor não é uma realidade que deveria ser vivida de uma maneira como as pessoas do mundo entendem, que o amor pode acabar, que é um sentimento, né? Então não entenderam, né? Então o amor, meus irmãos, essa promessa de amor, certamente, né? Prometer a esse nível a fórmula sacramental é algo que você fala assim, padre, né? Se é assim, né? Quem poderá viver o matrimônio? Quem poderá viver dessa maneira? Né? Prometo ser fiel, amar-te, respeitar-te, na alegria, na tristeza, na saúde, na doença, né? Todos os dias da nossa vida. Gente, sejamos sinceros, é superior às nossas forças. Sejamos sinceros, nos supera, gente. Né? Nos supera. Logo, né, se entrevê duas coisas, que o matrimônio é uma vocação. Não é casar porque todo mundo casa. Não é casar porque deu vontade de casar. É uma vocação. É uma vocação. E se é uma vocação, e a vocação vem de Deus, então onde está o segredo para viver algo que é superior às nossas forças? Deus então está pedindo uma coisa que para vocês é impossível de viver, então como é que Deus pede isso? Como é que Deus pede algo que é utópico, que é irreal, que é impossível? Como é que a igreja ensina algo que a gente não pode viver? Né? O problema não é você duvidar se é possível não viver. A gente duvida. Esse não é o problema. Por isso a gente tem que se abrir a Deus, a verdade de Deus, para entender o que é o matrimônio. Mas o problema não é nem isso. Se eu sou capaz, se é difícil, se eu vou conseguir mesmo viver as exigências do matrimônio. Sabe qual é o problema? O problema mais triste que acontece em muitos casais é você fazer essa promessa e que essa promessa não seja verdadeira. Você faz essa promessa, você declara isso à tua esposa: eu prometo ser fiel a você, amar-te, respeitar-te, me entrego a ti, na saúde e na doença, na tristeza e na alegria, todos os dias da minha vida. E você prometer isso, mas no fundo é uma mentira. No fundo você não acredita. Isso sim é preocupante. Porque se você acreditar no impossível, se você acreditar em algo que é superior às tuas forças, mas você acredita que Deus te dará a graça para você viver o matrimônio, aí sim, né? Aí você vai ver o poder de Deus agindo. Aí você vai ver a força do sacramento que você recebeu e que não é impossível viver as exigências do amor. E você vai entender que é vivendo essa realidade que você vai entender que realmente, né, o que Deus promete, Deus cumpre. Que não é uma utopia. As ideias, meus irmãos, só se entendem quando se vive. Essa fórmula sacramental que é tão bela e tão poética ao mesmo tempo, mas tão bela e tão exigente, quando você começar a viver, você se dá conta que é possível. Porque as pessoas não vivem essas exigências porque não acreditam. E quando casam, às vezes estão, né, dizendo da boca para fora, não acreditam, estão mentindo. E isso sim é preocupante. Que você diga, né, que o Mário está aqui com a Raquel, que Mário diga: Raquel, eu prometo, né, amar-te, respeitar-te todos os dias da minha vida. Que ele diga isso, mesmo que seja algo superior às suas forças, mas ele acredita, ele vai lutar para viver isso e Deus vai ajudar. Se a Raquel acreditar nisso e declarar esse amor total ao seu marido, mas se acreditar mesmo, Deus vai ajudar. E aí vocês vão ver o milagre
né, de que essa realidade, que essa fórmula sacramental não é uma frase escrita, é uma verdade que se pode viver. Agora, claro, né, não se pode ser improvisado, né? Não basta somente uma emoção forte para você se comprometer por toda uma vida. Não basta somente um arrebato do coração para você fazer uma declaração dessa. Que exige certamente, gente, o melhor de nós. Exige de nós uma entrega total. Por isso, né, partindo da consciência de que o matrimônio é uma vocação, um caminho de felicidade, e você acredita nesse caminho, você acredita nessa vocação porque vem de Deus, você vai buscar os meios para viver. Aí você vai ver como é importante buscar a graça dos sacramentos, rezar, caminhar na igreja, buscar formação. Tem muitos casais que não sabem nem os primeiros passos do que é o amor, nem o que é, sabe, a convivência, e vão morar juntos, vão casar. Vão fracassar, tristemente vão fracassar, por quê? Porque não entenderam o dinamismo do amor. O amor tem uma dimensão de eternidade, gente. O amor, como dizia, não pode ser o para sempre. O para sempre não pode ser um compromisso dito da boca para fora. Você tem que acreditar que o amor é para sempre, que o amor é eterno, que o amor não passa. Esse é o dinamismo humano e divino do amor. Porque vocês estão buscando o céu, e no céu nós seremos felizes no amor que começou aqui nessa terra. Então não vai acabar o amor. Agora o sentimento, né? Porque reduzir amor a sentimento dá no que dá. Dizia olha, gente, o amor é como sabe, uma faísca divina, né? Isso se usou até os poetas para dizer o que é o amor humano? Uma faísca divina. Se Deus é amor, quando o amor acontece na vida dos esposos, é uma faísca, né? Que se você cuidar dessa chama que prendeu no teu coração, se você alimentar essa chama com a vida de oração, de espiritualidade, de formação, de busca, né, do auxílio divino, nunca vai se apagar essa chama, nunca vai se apagar. Porque tem uma dimensão de eternidade, porque o amor vem de Deus, o amor vem de Deus. E o amor de Deus, né, foi derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado, diz São Paulo. Lá na carta dos Romanos, capítulo 5. Então, o amor de Deus por isso é uma chama divina, que não se apaga. Agora, claro, né? Não deixe de alimentar o amor, deixe de regar o amor, de cuidar, de cultivar o amor, proteger o amor. O amor no teu coração pode se apagar, mas não o amor, porque o amor é eterno, mas no teu coração, que é diferente. Então deixa o esposo de buscar Deus, de buscar a vida da graça em Deus. Deixa a esposa não vai dar certo. Não vai dar certo, porque tem que ser os dois, né? Dizia um psiquiatra famoso na Espanha, né, porque muita gente considera o amor como loucura, né? Vamos perguntar a um psiquiatra o que diz sobre o amor. Ele dizia o seguinte: o amor é a necessidade de sair de si, por isso o amor tem algo de loucura também, né? Sair de si para unir-se a outra pessoa. É uma aventura, é uma loucura às vezes. Você está saindo de si, da tua zona de conforto, dos teus planos, teus sonhos, tuas coisas, né, se despojando de si para se unir ao outro. E ele dizia: amar é dizer ao outro que eu não entendo a minha vida sem você. Olha que forte é isso. Porque quando você descobre o outro, e o outro é um tesouro, tem um valor em si mesmo, essa pessoa suscita em você uma fascinação, um desejo, uma promessa de felicidade que você encontra no outro, você faz essa afirmação: eu não entendo a minha vida sem você. Eu não compreendo, né, meus planos, meus sonhos, meus projetos sem essa pessoa. E aí você diz: quero passar o resto da minha vida contigo. Olha a questão do amor e a questão da indissolubilidade. Ninguém que é despertado no amor por outro, né? Ninguém que sente no coração uma promessa de felicidade suscitada pelo outro, pensa em se separar. Agora, por que se separa? Né? Por que se separa lá na frente? Mas o que aconteceu que chegou a esse ponto? Agora, ninguém que está apaixonado pelo outro, que se deixou fascinar pelo outro, que saiu de si para se unir ao outro, que declarou: eu não entendo a minha vida sem você, quero passar o resto da minha vida, dos meus dias contigo, ao teu lado, envelhecer contigo. Ninguém quis
dar esse passo pensando que vai fracassar lá na frente, pensando que vai se separar lá na frente. Para a gente romper com essa mentalidade mundana, divorcista. Agora, o que acontece? Que lá na frente as pessoas se separam. É isso que é importante vocês entenderem, para que nós não sejamos do número das estatísticas dos casais que fracassaram, né? As pessoas, meus irmãos, que amam, as pessoas que amam são as pessoas mais inteligentes. Por que são as pessoas mais inteligentes? Quando a gente se ama, segundo a dinâmica cristã, né? Porque não chamemos amor a qualquer coisa, porque Deus é amor. Deus é amor. As pessoas que amam são as pessoas mais inteligentes. Por quê? Porque elas são capazes de captar a essência das coisas e descobrir o autêntico valor das coisas, da vida e do outro. Por isso são pessoas inteligentes. Uma pessoa que é egoísta, que não ama, ela não capta o valor do outro, a grandeza do outro. Fica só nas aparências, e se o outro me resulta útil, se eu posso me beneficiar do outro, do seu corpo, do seu tempo, do seu dinheiro, do que for, e aí o amor mundano vira objeto de compra e venda. Né? Então, as pessoas até falam, né? Fazer amor. Fazer o amor não faz, o amor é. O amor, ninguém faz o amor ele é. Então, o amor virou, né, mercado de compra e venda, né, de troca. Então, não tem nada a ver com isso. Amar, meus irmãos, é captar a essência das coisas, o valor das coisas, descobrir seu atento. Por isso as pessoas inteligentes são as pessoas que amam. Elas são capazes de captar no outro, né, coisas valiosas, que não é só, gente, o aspecto externo. E quando a pessoa vê no outro, né, esse valor, ela se fascina pelo outro. Como nós dizíamos, né? Não entendo a minha vida sem você. Eu quero passar o resto dos meus dias contigo. Você foi feita para mim e eu para você. Isso é o amor autêntico. Você se deixa fascinar não só pelo externo, né? Os aspectos externos da pessoa, senão pela dimensão interior. As pessoas inteligentes são as pessoas que são capazes de unir as duas realidades. O que fascina também da beleza externa, das qualidades externas, mas também do valor que essa pessoa tem, do essencial. Porque essa pessoa é única e irrepetível. Única. Não existe ninguém igual a essa pessoa. E você se fascina por quem ela é. Não só pelo que ela tem, nem pelo que ela aparenta. E aí quando a gente entende que o amor, quando não fica só no externo, você não se apaixona pela foto da juventude, da beleza da pessoa, né? Quando somos jovens, somos mais belos, somos mais atraentes. Mas a pessoa que ama, ela não se apaixona pela foto. Porque a foto vai mudar, né? Quando você tiver 50, 60, 70, a foto muda, mas a pessoa permanece. A pessoa é a mesma. A foto mudou. Tem pessoas imaturas que se apaixonam pela foto. Essas pessoas não são pessoas inteligentes, porque não descobriram o valor, a essência do outro. Por isso o amor não é somente esse arrebato emocional, esse entusiasmo da fascinação da aparência do outro. Né? O amor, quando você descobre o valor mais profundo da essência do outro e que você declara que você não entende a tua vida sem ele, sem ela, né? Você faz uma escolha. Por isso é exclusivo, não é inclusivo. Eu amo essa, também aquela outra, né? Você descobriu aquela pessoa, o valor daquela pessoa, que é única, irrepetível, não existe ninguém igual a essa pessoa no mundo. E você não se apaixonou só pela beleza externa. Você descobriu o valor mais profundo dessa pessoa e fez a escolha. E você fez uma escolha e você se comprometeu. Comprometeu o quê? Amar-te, respeitar-te na saúde, na alegria, todos os dias. Por isso é para sempre, indissolúvel. Temos que romper com essa mentalidade divorcista. Você fez a escolha, se comprometeu e se decidiu. Alguém te forçou? Alguém te obrigou? Se isso aconteceu, não houve casamento verdadeiro. Porque é coação. É de livre, espontânea vontade que o fazeis? O padre pergunta. Sim. Tem que ser livre. Por isso, antes de vocês se casarem, né, e é importante que vocês aprendam, gente, essas coisas, para poder ensinar também para as futuras gerações, para os filhos de vocês, que vai ser mais difícil para eles. Se foi difícil, está sendo difícil para os casais hoje, imagine para os filhos, imagine para os netos. Então, quando vocês vêm buscar formação, quando vocês
É para aprender as coisas, mas também para aprender que não vos confunda o mundo, vos engane, mas é também para transmitir os outros. Tem casais que não estão nem aí, né? Não se importam, porque não pensam nas consequências amanhã desse mundo terrível. Quando você busca formação, você está pensando também nos teus. Né? Então, meus irmãos, é muito sério. Antes né, voltando à questão do amor e da entrega, antes de casar os corpos, é muito importante casar as almas, né? Porque quando a gente fica só no aspecto externo, né, as pessoas se deixam levar mais pela dimensão da sensualidade, do erotismo, né? Fica só no aspecto externo, busca somente, né, satisfazer os desejos. Gente, isso é empobrecer o amor. É empobrecer o amor. Eu que fui confeiteiro, quem não sabe, né, o padre foi confeiteiro, foi profissional, né? Então, o bolo é todo, né, quando a gente faz um bolo, você capricha, decora tudo, e lá depois você põe lá a cereja lá em cima. A cereja, sabe, às vezes você olha só a cereja que vai mais destacar. Na vida matrimonial, a cereja do bolo, sabe o que é? É a intimidade conjugal, é a sexualidade. Muita gente só quer a cereja do bolo, né? O bolo não, é a cereja só. Casar só por sexo vai fracassar. Casar só para, né, unir os corpos, mas não as almas, vai fracassar. Não entendeu a dinâmica do amor. Você tem que aceitar a pessoa inteira. Não é só o que o corpo dela pode te dar. Não é só a satisfação dos desejos. Porque se você se casa por necessidade, quando você não necessitar mais, você se separa, né? Casar pelo outro por causa de necessidade, ter sexo somente, a cereja do bolo somente, né? Porque quando acaba o desejo, acaba a necessidade, acabou o casamento. Então você não escolhe só a cereja, toda, né? Todo o bolo, toda a pessoa. Deu para entender a parábolazinha, né, gente? Então o amor não é só unir os corpos, é unir também as almas. E o amor é para sempre ou não é amor. Ou é para sempre ou não é. Porque quando o amor, meus irmãos, é autêntico e verdadeiro, né, como nós falávamos de escolha, de compromisso e decisão. Esses aspectos são fundamentais para o amor. Por isso as pessoas se casam e se comprometem em matrimônio. Hoje cada vez menos, né? Em matrimônio. Por quê? Porque o matrimônio ele é fundado pelo amor. Eu decidi me comprometer, eu decidi me casar. Né? Então o amor, né, que leva ao compromisso, a escolha, ao compromisso e a decisão, o amor funda o matrimônio. Mas o matrimônio, ele custodia, ele protege o amor. Por isso a gente se vincula. Você pode ver até nesses lugares, quando você vai nesses lugares famosos, né? Tem uma ponte famosa lá em Roma, lá. O pessoal, os casais, sabe o que eles fazem, os namorados? Eles põem lá o nome deles e põem um cadeado. Simbolizando o quê? O vínculo. O vínculo. Hoje, né? Não der certo, a gente separa. Tem uma carta na manga, né? Se não der certo, vai separar. Porque as pessoas que mais permanecem juntas são aquelas que acreditam que o amor é para sempre. Quando você acredita que é para sempre, você vai lutar. Quando você não acredita que é para sempre, para que você vai lutar? Se você sabe que não é para sempre, pode não dar certo. Então vamos levar, vamos vendo. Né? Essa estratégia de fuga, que já falamos em algumas das formações. Estratégia de fuga, um dos problemas graves no matrimônio. Se não der certo, não vai dar certo. Porque a primeira crise que houver, você falou, não está dando certo, vamos separar. Por isso, o matrimônio é fundado pelo amor e o amor ele é custodiado, protegido pelo matrimônio. Né? E é um grande equívoco pensar que a indissolubilidade, né, o para sempre, é só uma questão religiosa. É um equívoco pensar isso. Não, os católicos eles casam e consideram que é porque é uma verdade de fé para eles. Né? Então não, gente, não é só para os católicos. Também é uma verdade que a própria razão ela pode compreender. Tanto um ateu ou um não católico pode entender, mediante o uso da razão, de que o amor ele tem uma dimensão de eternidade, de compromisso e que tem que ser para sempre. Você não compromete com a outra pessoa só por alguns anos da tua vida. Você não se compromete com alguém, né, e entrega só parte da tua vida. O amor ele exige uma entrega total e também, como falávamos, não só a entrega do corpo, mas também da alma e do coração. E não só uma parte do tempo, senão toda a vida. Qualquer pessoa pode entender. E qualquer pessoa que se apaixona entende isso. Não entendo a minha vida sem você.
Quero, né, envelhecer com você, quero passar o resto da minha vida contigo, porque você é parte da minha vida. Olha como qualquer pessoa pode entender isso, qualquer pessoa. Então não é só uma verdade de fé, não é só para os católicos, é para todos que querem amar e ser felizes. Por isso o matrimônio, como nasce o matrimônio? O matrimônio ele nasce do consentimento dos esposos, por isso não é o padre que casa, eu já falei. O matrimônio ele nasce do consentimento livre dos esposos, que declaram um amor exclusivo, né? Te recebo e me entrego a ti. Um amor que é exclusivo e um amor que tem uma dimensão de doação para toda a vida, aberto, né, à geração dos filhos e à educação dos filhos. Isso é o que acontece no consentimento. E o que é o consentimento? O consentimento é um ato da vontade. Eu quero, eu escolhi você, eu quero estar com você todos os dias da minha vida. É um ato da vontade, por isso é indissolúvel. Não é só por causa do sacramento. Porque as pessoas que não aceitam essas duas realidades não se casaram nunca. Por isso os casos de nulidade que há na igreja, a igreja jamais pode anular um casamento, jamais. A igreja declara que esse casamento nunca existiu, porque não se deu essas duas realidades, né? Do compromisso, da entrega, não se deu. Então a igreja, o que ela faz? A igreja ela vai declarar nulo, que é diferente de anular. A igreja não anula nenhum casamento, jamais pode fazer isso. Porque Deus, o homem não pode unir o que Deus... Olha, nem se juntar, gente, o Papa e todos os bispos do mundo para anular um casamento, não pode. Porque o sacramento é uma ação de Deus. E nós não podemos desfazer o que Deus fez. Agora a igreja, repito, declara que nunca houve casamento se não se deu essas condições, né? Compromisso exclusivo, fidelidade, abertura à vida, um ato livre da vontade de se unir em matrimônio. Consumado como sacramento é para sempre. Portanto, o que significa amar, né? O que significa amar? Amar, meus caros, é um ato da vontade, não é um sentimento somente. Sim, que o sentimento forma parte, que o sentimento é fascínio, arrebato, é entusiasmo, mas não é reduzir o amor a isso. O amor é um ato da vontade. Repito, né? Não entendo a minha vida sem você. Te escolho para ser minha esposa, meu esposo. Quero passar todos os dias da minha vida contigo, envelhecer contigo. Quero ser feliz contigo, você ao meu lado e eu contigo. É uma entrega sem reservas. Por isso o amor o sacramento, e não só o sacramento, né, mas o amor, ele surge justamente dessa decisão. O amor é decisão, compromisso, né, de se entregar, de se entregar e de receber o outro, tornando uma só realidade, uma só carne. Amar significa, portanto, querer o bem do outro. Querer o bem do outro. Que às vezes não é só um sentimento, porque que diga as mães, às vezes quando tem que educar os filhos, e que às vezes os filhos causam desgosto, que às vezes o filho é meio rebelde, e você mesmo assim não deixa de amá-lo e busca favorecer o seu próprio bem, educando, insistindo, mesmo que às vezes o filho está causando um desgosto, mesmo que o comportamento desse filho causa transtorno a você, nem por isso você deixa de amá-lo e de educá-lo. Por quê? Porque você quer o bem dele. Amar é querer o bem. Então vamos parar com esse negócio de eu não sinto mais, e eu não sei o quê, né? Não somente isso, né? Amar também o outro significa amá-lo em sua identidade. Você descobriu que essa pessoa é única, que essa pessoa é especial, que essa pessoa é única e irrepetível, e você fala, né, no teu consciente, no teu coração, que bom que você existe. Você descobriu um valor nessa pessoa. E você quer o bem dessa pessoa. Por isso não se ama somente, né? Não se ama somente as características externas da pessoa, né? Como pode ser a simpatia, a beleza, a riqueza, né? Você ama a pessoa. A beleza vai passar, às vezes, né? Você vai ver os defeitos também, mas você descobriu a essência, que essa pessoa é especial, é única. Amar uma pessoa significa amar sua singularidade, em sua identidade de ser único, um ser único. Ô Luiz, só... O Marcão, não fica ainda que esse cachorro é uma bênção. Se encostar ali, ele começa a latir. Aí vai dar interferência. Depois a gente vai fazer editar esse vídeo aqui, vou cortar esse aviso aqui. Mas o peste, quando encosta ali, ele começa a latir. Aí já viu, né?
Isso significa, né, que as pessoas casadas, né, elas se comprometeram a amar para sempre, elas prometeram buscar o bem do outro. Vocês prometeram isso, gente. Vocês prometeram buscar o bem do outro, ajudar o outro a ser feliz, se entregar ao outro, né? E prometeram, portanto, amá-lo em sua identidade, um valor, um dom de Deus. Essa pessoa é um dom de Deus para você. E você também é um dom de Deus para essa pessoa. Por isso é importantíssimo, né? Se os esposos se comprometem assim para toda a vida, naquilo que constitui a identidade pessoal do outro, né? Que não muda nunca, a foto vai mudar, mas a pessoa permanece. E quando você se apaixonou por aquela pessoa, lembra lá que você prometeu felicidade, fazê-la feliz, você prometeu estar com ela sempre, você se apaixonou não da foto, se apaixonou daquela pessoa. Que com o tempo, né, a foto vai mudar, mas a promessa que você fez, a pessoa vai permanecer. Por isso a questão da indissolubilidade. Não é só sacramental. É aquela pessoa que você descobriu como um dom de Deus, como um valor irrepetível, única. E você prometeu, né, estar com ela sempre. A foto daquela pessoa vai mudar, os aspectos vão mudar, mas a pessoa permanece. Você fez aquela promessa, você se comprometeu por amor, porque você descobriu que aquela pessoa é única e você quer amá-la e fazê-la feliz. Amar é querer o bem do outro. Por isso, o divórcio nunca é um bem, nunca é um bem. Temos que lutar contra essa mentalidade divorcista. Porque, meus irmãos, a separação só é recomendável, e a igreja entende, né, quando é impossível a convivência. Quando tem violência física, mental, psicológica, quando é impossível duas pessoas viverem, a igreja, né, recomenda que pela integridade de uma das partes. A igreja também é mãe. Agora, nunca é um bem em si mesmo a separação. Né? É uma exceção. Não façamos da regra, não façamos da exceção regra. Né? A separação não é nunca recomendável, com exceção de alguns casos, e não deveria ser assim. Né? Quando a convivência resulta insustentável. Né? As pessoas que consideram o matrimônio como indissolúvel, entenda isso, meus caros. As pessoas que consideram o matrimônio como indissolúvel tendem a separar-se menos. Por quê? Porque elas vão lutar. Porque elas sabem que é para sempre. Elas sabem que fez um compromisso. E sabem que é um valor à família, que o casamento é um bem. Depois vão vir as crises que vai nos confundir, temos que buscar ajuda. Já falamos nas outras formações a importância de buscar ajuda, principalmente em Deus, mas na igreja, nos sacramentos, nos irmãos. Que bonito ver quando as pessoas estão passando dificuldade, um irmão de fé fala: fulano, quero conversar contigo, reza por mim, estou passando essas dificuldades. Um irmão de Deus vai te aconselhar bem. Uma mulher que é de Deus vai te aconselhar bem. Né? As mulheres, é recomendável conversar com uma mulher de Deus que ajuda. O homem com um homem que é de Deus, um amigo, um irmão de fé. As pessoas do mundo vão dizer: separa. Ele também já separou. Ela também já separou. Separa. Olha, eu me separei. Tudo estourado. Tudo quer que você fique essa história também. Então, mas buscar ajuda, né? E também outra coisa, né? Considerar que o divórcio sempre é um mal para os filhos também, gente. Pelo amor de Deus. As crianças sofrem demais por causa disso. Tem pessoas, né, próximas do padre, que falou uma vez: nunca associei, nunca consegui assimilar a separação dos meus pais. Nunca. Para mim foi algo... Ama os pais, porque ama, você não consegue entender pessoas que você ama que não estão felizes. O que mais os filhos precisam de vocês é ver vocês felizes. Os filhos, você pode estar... Olha, eles podem estar felizes com coisas e tudo, mas nunca estarão plenamente felizes se você não está feliz. Por isso, os filhos não se importam, gente, com ter, videogames, coisas boas e caras, roupas, bicicletas, tudo isso. Eles não se importam mais com que os pais estejam felizes juntos. Pergunta para eles: o que você prefere? Ter tudo e mamãe e papai separados e cada um vivendo? Escolhe que os pais e a mãe estejam felizes juntos. Meus irmãos, isso é a realidade. É a verdade. Então pensar também, né? Não só no mal que você causa no outro, mas no mal que você causa nos filhos quando se separa. Né? E o amor, né? Para concluir, o amor não só não se acaba quando passa, né, a juventude, senão que o amor ele floresce também
entre os cabelos brancos, né? Que o diga o Mário aqui, né, Mário? O amor floresce também com as carecas, né? Quando o amor floresce também, que diga também nas rugas, né, Valéria? Então, né? O Zé também, né? O Zé também tá enrugadinho. O amor, ele se prolonga, meus queridos, também depois da morte, porque, né? Tua esposa foi adiante, né? Já chegou na meta e te espera lá no céu. Né? Pensar que o dia que terminasse, já pensou um dia se separar do teu esposo porque chegou o tempo dele ir para o encontro com Deus, da tua esposa, mas, né, e pensar assim, olha, cumpriu a minha missão, ajudei meu marido, ajudei a minha esposa, que maravilha, né? E ele foi na frente, mas nos reencontraremos e seremos felizes para sempre, porque é isso, e prolonga na morte e também na sepultura. Né? E quando chegar no céu, seremos como irmãos, é verdade, não haverá casamento, mas haverá a alegria, a felicidade e a gratidão de saber, minha esposa me ajudou a alcançar o céu, meu esposo me ajudou a alcançar o céu, graças a ela, graças a ele, eu estou aqui, graças a ela, nós dois, chegamos juntos no céu. Que maravilha, meus queridos, que maravilha, isso é o matrimônio, né? Isso é o matrimônio. Então que fique aí essas orientações, espero que tenha ajudado vocês sobre a questão da indissolubilidade, né? Que o matrimônio é para sempre, né? É o que significa, que o matrimônio é para sempre, para que, né, tenhamos muito claro a verdade de Deus e não nos confundamos com as modas, com as mentalidades e as ideologias mundanas, né? E nós vamos pedir agora ao Senhor a graça, né? Renovar a graça do amor nos vossos corações e que vocês em Cristo se renovem para viver essa entrega, essa doação, essa vocação belíssima que é a vocação ao matrimônio. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.